Hoje nós vamos falar sobre bancadas em porcelanato. Já tem muito tempo que está sendo muito utilizado em todos os ambientes da casa, né? Mas muitas pessoas ainda têm receio em utilizar e eu recebo diariamente perguntas sobre isso. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre as bancadas em porcelanato para no final você conseguir decidir se vale realmente a pena ou não. Seja muito bem-vindo aqui no canal, eu sou Tainara Almeida, arquiteta e urbanista. Semanalmente estou aqui no canal com um vídeo novo, um tema diferente. Então vou pedir que você já deixe seu like aqui nesse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão conseguir assistir a esse conteúdo. Aproveita também, já se inscreva aqui no canal e ative também as notificações. As bancadas de porcelanato, elas podem ser utilizadas em qualquer ambiente da sua casa. Desde o lavabo ao banheiro, a área de serviço, a cozinha, o gourmet, qualquer ambiente você pode utilizar uma bancada em porcelanato e isso acaba sendo um ponto muito positivo, né? Porque as bancadas em pedras naturais, como granito e mármore, por exemplo, elas acabam tendo algumas restrições. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card para você assistir, sobre qual pedra utilizar na sua bancada e lá eu falo um pouquinho sobre essas restrições dessas pedras naturais. Uma outra grande vantagem em fazer uma bancada em porcelanato é a variedade de opções que a gente tem no mercado, né? Tanto de estampas, né? A gente tem porcelanatos aí que imitam cimento queimado, imitam mármore, né? Então faz uma releitura às pedras naturais com os veios, que imita madeira. Então a gente tem uma infinidade muito grande para todos os estilos e gostos, né? E também de acabamento. A gente tem porcelanato com brilho, porcelanato sem brilho. E aí você vai me perguntar, mas qual o porcelanato certo para eu utilizar para minha bancada? No quesito de acabamento, né, você pode escolher o que você quiser, vai depender do seu gosto, do estilo da sua decoração, do seu ambiente, né? Mas você pode escolher tanto sem brilho como com brilho. O que eu não recomendo muito é utilizar aquele que geralmente a gente usa em áreas externas, sabe? Aquele hard, que tem aquela textura bem mais áspera, porque aí fica um pouco mais difícil a manutenção e a limpeza. Mas também não quer dizer que você não possa utilizar. Às vezes você quer até mesmo esse aspecto mais rústico, você pode utilizar. É só uma dica mesmo, porque a limpeza fica um pouco mais difícil. Um ponto que eu acho importante você analisar na hora de escolher o porcelanato é a parte técnica do porcelanato. Existe o porcelanato que a gente chama de porcelanato técnico, que algumas pessoas também conhecem como massa única. Se você olhar na lateral dele ali, ele tem a mesma cor da superfície, o que faz com que o acabamento da bancada fique mais bonito, fique mais bem feito. O que não quer dizer que você não possa utilizar outros porcelanatos, tá? Na hora de escolher o porcelanato, peça para quem estiver te acompanhando, o arquiteto, o vendedor, a pessoa que for fazer a bancada para você, para te ajudar nessa parte técnica, porque existem muitas variedades de porcelanato, muitas questões técnicas mesmo, que às vezes fica um pouco mais difícil para eu passar aqui para vocês. Então, na hora de comprar, peça quem estiver te acompanhando para te ajudar nessa questão. Uma outra enorme vantagem de se fazer uma bancada em porcelanato é quanto à resistência desse material, né? Algumas pessoas têm até dúvida assim, mas gente, o mesmo material que eu coloco no meu piso eu vou fazer minha bancada? Sim, é o mesmo porcelanato, né? Se a gente coloca no piso, a gente já tem mais ou menos uma ideia da resistência que esse material tem. Então, assim, é um material muito impermeável. Então, se cair ali um café, um vinho, dificilmente você vai ter problema, dificilmente vai manchar, né? É um material que tem grande resistência a altas temperaturas. Então, se você coloca uma panela quente ali também em cima dele, dificilmente você vai ter problema, né? Então, essa resistência dele, eu considero uma grande vantagem para a gente fazer a bancada de porcelanato. E agora, para mim, o maior desafio em fazer a bancada em porcelanato é a questão da mão de obra, né? Apesar que hoje a gente já tem muitas empresas especializadas em bancadas de porcelanato, tá? Algumas marmorarias também já estão se especializando, porque a gente tem feito cada vez mais, né? Mas a mão de obra é uma questão que pesa um pouco pra mim, né? Eu sou meio chata com o acabamento, então eu sempre olho muito essa questão. Por que é difícil? O porcelanato, ele é muito mais fino do que uma pedra natural, por exemplo. Então, os cortes, o acabamento, né, os encontros, a quina, a meia esquadria, aquele corte em 45 graus, acaba ficando um pouco mais difícil. Ah, uma dúvida também que algumas pessoas têm é se é na questão mesmo do acabamento,
se no piso, né, a gente usa rejunte, se na bancada também. Não. Na bancada, para você conseguir fazer o acabamento ali das quinas, da meia esquadria, você vai utilizar uma massa plástica. E aí uma massa plástica no mesmo tom do porcelanato que você está usando, para que fique bem perceptível, né, que o acabamento fique bem bonito. Às vezes você não consegue encontrar, mas você consegue tingir essa massa plástica até chegar no tom certinho. Então, por isso que eu falo que a mão de obra é o mais importante. Não adianta nada você escolher ali um porcelanato lindo, né, do jeito que você queria, que vai ficar maravilhoso, e não contratar uma mão de obra que seja especializada nesse tipo de serviço. Um outro ponto também para ficar atento e analisar na hora de escolher o porcelanato é quanto ao formato, ao tamanho, as medidas desse porcelanato. Apesar que hoje também isso não é um problema, porque a gente tem grandes formatos de porcelanatos, né? Porcelanatos gigantescos, que a gente consegue fazer uma bancada quase que sem emenda nenhuma, né? E assim, uma dica que eu dou nessa questão do tamanho é que você escolha um porcelanato que pelo menos um dos lados dele tenha a mesma medida da profundidade da sua bancada. Então, se você tem uma bancada de 60, 70, 80, que uma das medidas do seu porcelanato tenha essa mesma medida, porque aí você não vai ter emenda na profundidade, você vai ter emenda só no comprimento. A gente consegue disfarçar essas emendas muito bem também, a gente consegue jogar ali, por exemplo, onde tem aquela área molhada, que se fosse numa pedra natural, num granito, ou até mesmo numa pedra sintética, a gente teria mesmo esse corte, essa emenda. Tá? Então a gente consegue disfarçar, a gente consegue até mesmo evidenciar. Talvez eu possa fazer um friso ali, um detalhe na minha bancada, onde vai ser a emenda, né? Então sempre usar também um pouco a criatividade aí na hora de fazer essa paginação do porcelanato. Quanto à instalação de uma bancada de porcelanato, ela é feita praticamente da mesma forma de uma outra bancada de pedra. Tá? A gente vai fazer o reforço ali, por exemplo, de metalon, mas aí o diferencial é que você tem o metalon, aí você vem com uma peça de porcelanato ali em cima, fininha mesmo, e coloca a bancada por cima, tá? E apoia ela. Pode fazer ela apoiada na marcenaria também. Então, assim, a instalação, a fixação é bem tranquila, é praticamente da mesma forma de uma bancada convencional, tradicional, que a gente já tá mais acostumado. E por último, eu deixei para falar sobre o custo da bancada de porcelanato, né? Que é muito importante também. Eu sei que vocês adoram saber sobre o valor. Se comparado com uma bancada de mármore ou granito, a bancada em porcelanato ela vai ficar o mesmo valor ou um pouco mais cara. Porém, se a gente olhar a resistência, que eu já falei isso lá atrás para vocês, a bancada de porcelanato ela é mais resistente do que o granito ou mármore, né? Porque o mármore, por exemplo, é uma pedra muito porosa, que a gente não recomenda de forma alguma utilizar em cozinha ou área gourmet, né? Então, se a gente compara o custo com a resistência, o porcelanato ele fica talvez um pouco mais caro, mas ele tem uma resistência muito maior. Agora, se comparado com pedras sintéticas, o porcelanato fica mais barato, né? Geralmente as pedras sintéticas são mais caras e a resistência é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vale a gente colocar na balança todos esses pontos que eu falei aqui para vocês, para ver qual pedra, qual porcelanato, qual material você vai escolher para fazer sua bancada. Eu espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas sobre bancadas de porcelanato. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, se tem alguma questão que eu não falei e você queira muito saber, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim te ajudar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.